Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos neste momento de encontro com a Palavra de Deus. Continuemos com o nosso coração aberto e deixando que a Palavra do Senhor sempre venha nos purificando, nos preenchendo, nos alimentando e deixemos que a Palavra de Deus guie os nossos passos. No Evangelho de hoje, Jesus começa a prometer o Espírito Santo. Nós estamos quase no final do tempo da Páscoa. Domingo próximo, a igreja celebra a Ascensão do Senhor e no outro domingo, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, cumprindo assim as promessas que o Senhor fez aos discípulos de enviar o Espírito da verdade da parte do Pai. Sabemos que Jesus foi perseguido, foi crucificado, morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Porém, as perseguições continuaram. Os discípulos passaram a serem perseguidos, já eram e começaram a serem perseguidos de forma mais intensa. Vemos alguns relatos no livro dos Atos dos Apóstolos sobre a perseguição aos apóstolos. E como Jesus já estava, naquela época, próximo de subir para o Pai, ele promete aos discípulos não deixar eles sozinhos. E promete um defensor, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que o Senhor iria enviar da parte do Pai, viria para dar força, fortalecer a fé dos discípulos na missão. O Espírito Santo é o auxílio, defensor, consolador, a força de Deus presente na humanidade. Por isso que no Evangelho de hoje, que se encontra em João 15, de 26 ao capítulo 16, versículo 4a. O Senhor diz: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então Jesus começa a prometer um defensor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que iria enviar da parte do Pai aos discípulos. E o Espírito Santo iria dar testemunho do próprio Jesus. O Espírito Santo iria ensinar aos discípulos, mostrar aos discípulos que o que Jesus fazia era verdadeiro e que também os discípulos iriam dar testemunho desta verdade, que era o Senhor, porque pela ação do Espírito Santo, pela experiência que muitos iriam viverem com o Espírito Santo, iriam compreenderem que toda a ação de Jesus era verdadeira e que Jesus realmente é Deus. E diz o Senhor que enviaria o Espírito Santo
para fortalecer a fé dos discípulos. Como os discípulos estavam sendo perseguidos, sendo presos, eles precisariam de um auxílio, de um defensor. E o Espírito Santo seria esse auxílio, esta força, este defensor, que iria dar forças a eles. Por isso que Jesus, em outros textos, diz: se vocês forem levados às prisões, não se preocupem com o que vocês vão dizerem, porque o Espírito Santo vai ensinar o que se deve dizer na hora certa. Então, o Espírito Santo, que Jesus prometia aos discípulos, era essa força, esse auxílio, que viria para animar, para fortalecer, para auxiliar os discípulos na missão, na caminhada. E Jesus diz, concluindo o evangelho de hoje, que estava falando tudo aquilo para que quando acontecesse, quando Jesus fosse glorificado, quando o Espírito Santo viesse da parte do Pai, quando os discípulos estivessem sendo presos, perseguidos, lembrassem de tudo que ele tinha dito, para que não perdessem a fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus foi glorificado, o Espírito Santo veio, deu forças aos discípulos, o Espírito Santo desceu, os discípulos estavam reunidos em uma casa, estavam trancados, com medo, por causa da perseguição que era muito intensa. O Espírito Santo desce sobre eles e eles se enchem de forças, coragem e começam a anunciarem com muita ousadia, com muita coragem, porque o Espírito Santo dava toda a força, toda a coragem. E o Espírito Santo, ele permanece presente até os dias de hoje. Ele é o nosso auxílio, ele é a nossa força. O Espírito Santo é essa força de Deus presente na humanidade, que age em cada coração que se abre, que pede esta graça. Saiba que quando você se declara pelo Senhor, quando a gente assume um compromisso de missão, de evangelizar, de tornar mais conhecido o Evangelho, seremos perseguidos. E muitas pessoas na missão deram a sua vida, se tornaram mártires. Até nos tempos de hoje, isso acontece. Mas a gente precisa lembrar que nós temos um auxílio, nós temos uma força superior, que é o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo de anunciar a verdade, a justiça, o reino de Deus, mesmo que você não seja aceito, mesmo que você seja criticado, mesmo que a gente seja excluído, não devemos calar a boca, porque diante da palavra do Senhor, se eu me calar, as pedras falarão. O Espírito é o nosso defensor. Mesmo que alguém
tire a nossa vida, mas não vai poder destruir a nossa alma, a nossa fé. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Diante das dificuldades, das perseguições, meu irmão e minha irmã, lembre dessas promessas do Senhor. Essas promessas que na liturgia percebemos no Evangelho de hoje de uma forma mais clara. A promessa que Jesus faz de enviar um defensor. E essas promessas elas vão se intensificando ainda mais. Entenda que o Espírito Santo ele está presente, mas nós precisamos pedir esta graça, pedir a força, o auxílio do Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que venha nos auxiliar na nossa caminhada. Peça essa graça. Abra seu coração nesse momento. A gente pode fazer desde já essa experiência. Vamos fazer essa experiência. A experiência de pedir a graça do Espírito Santo. Fazer como Paulo fez, como muitos cristãos fizeram, pediram a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e deu forças. Peça. Abra seu coração nesse momento. Vamos pedir. Espírito Santo de Deus, eu confio na tua presença. Eu invoco o teu auxílio, a tua graça, a tua força. Tu és o amor de Deus no meio de nós, Espírito Santo. Tu és o nosso defensor. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa caminhada, nossa vocação, nossa missão. Espírito Santo, vem sobre nós, tira de nós todo medo, todo comodismo. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a tua graça, o teu amor, com grande porção. Vem, doce Espírito Santo de Deus, auxílio, graça de Deus, defensor. Vem, Espírito Santo, em auxílio às nossas necessidades. Nós precisamos e necessitamos de Ti, graça de Deus. Vem, graça divina, Espírito, doce amor, alento, encanto de nossa alma. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, a tua presença. Vem, Espírito Santo, toca meu coração, toca a minha vida, toca no coração daquelas pessoas que nesse momento se abrem a Ti. Eu estou com meu coração aberto para Ti, Espírito Santo, eu te dou liberdade. Que nesta graça, nesta ação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, que você possa viver este dia abençoado, este dia diante da graça, da ação do Espírito Santo de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém.